Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao 2 e do versículo 10 ao 14. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lava as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é o que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras. Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como existe essa situação de um cego guiar outro cego. E como nós sabemos que o que nos é orientado, o que nos é falado, essa pessoa, esse cego guiando outro cego. É quando fogem do que Deus ensina. É quando foge dos ensinamentos de Deus. Deus ensina que você tem que ter a convivência do amor, que você tem que viver a paz interior no teu coração, que você tem que não pode escandalizar, que você tem que viver o amor dentro da sua família, dentro da sua casa. Você ter a tua família como uma igreja doméstica. Então, queridos irmãos, se eu fujo de toda essa realidade, eu apareço ser uma coisa diante da comunidade, mas a minha família é outra, eu sou outra, né? Eu tiro a máscara dentro de casa. Então, assim, eu não convivo com a verdade. E é esta verdade que tira para nós toda a hipocrisia. Então, quando eu sou verdadeiro e eu vivo a palavra, é dentro de casa que eu vou saber se eu sou ou não sou o que eu anuncio lá, o que eu falo, o que eu aparento ser. Agora, você aparece ser uma coisa, mas é outra, diante dos olhos de Deus não vai ter isso. Diante dos olhos de Deus não existe isso, Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui, mostrando na palavra, que as pessoas que é o que sai da sua boca, que é o verdadeiro que vem de dentro da pessoa, o ser da pessoa. Não é o que entra. Então, assim, Jesus já está ensinando que ele está dando a plenitude à palavra. O povo falava, você não pode comer carne de porco, você não pode isso. Deus mostrou isso, Deus falou isso. Mas ele está dizendo agora, a partir de agora, não é mais o que entra, é o que sai da tua boca para te levar para o inferno. Não é você viver dos preceitos, né? Eu vou na missa ao domingo. É obrigação de todo católico apostólico romano participar da Santa Missa. Isso é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? É você dar o teu tempo para Deus de qualidade, com amor, na convivência. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resume os dois mandamentos. Eu vivo essa graça, meu irmão, eu estou caminhando com Deus. Se eu estou caminhando com Deus, aí sim, agora eu vou entender. Eu tenho que viver isso na minha vida, no meu coração, no meu agir. E tudo isso depende do quê? O que eu ouço de Deus e trago para a minha vida. O Diário Bíblico vai dizer assim: o Senhor vê nosso sofrimento e promete restauração. Curei tuas chagas e sararei as tuas feridas. É a primeira leitura de hoje em Jeremias, onde que Deus ali fala, pela profecia de Jeremias, o povo estava vivendo essas dores, esse sofrimento por causa da dureza do coração, mas a partir do momento que Deus vê que o povo se aproxima dele, ele troca a sorte do povo, porque Deus ele cura as suas chagas e sara as suas feridas. Mas muitas vezes carregamos dores escondidas, feridas que ninguém vê. No Evangelho, Jesus critica a hipocrisia dos fariseus, que se preocupam com os ritos externos, mas têm um coração endurecido. Olha só, irmãos, se preocupa com os ritos externos, né, as obrigações. Eu tenho que viver isso, eu tenho que fazer tantas e tantas coisas. Eu falo assim, o autopromover-se também dentro de todo o agir, né? Vamos colocar o autopromover-se dentro da igreja, pessoas que querem viver do status, aparência, está à frente sempre. Mas hoje eu vi um vídeo, até eu postei, do Padre Christian falando sobre isso. Né? A pessoa era ministro da Eucaristia e ele
estava sempre de prontidão, mas a sua casa ele tinha deixado por conta. E ele falou, não, peraí, isso é verdade. Ele é um testemunho dele, não fala o nome, mas ele fala assim, vai cuidar um mês da tua família, vive convivência com a tua família, a igreja, o sacerdote cuida, mas eu falo assim, a temperança, meu irmão, a pessoa ter temperança. Eu costumo dizer assim, é você servir a Deus com amor. Não é você. O autopromover-se assim, a pessoa quer estar em vários lugares, quer ser o primeiro em tudo. E aí ele pega 300 funções dentro da igreja, 1001 lugares, porque ele quer se autopromover, se auto para Deus não existe isso. Para Deus é que você serviu lá na tua pastoral com amor, uma pastoral bem servida, não deixar meia boca, como diz o outro, né? Serve bem servida lá e cuida da sua casa, cuida da sua família, que é o teu primeiro chamado, que é o cuidado que Deus deu para você. Tem várias palavras que diz isso, né? Onde que nos leva a você cuidar dos seus, que é cuidar da sua esposa como Cristo cuidou da igreja, onde que nós vemos essa palavra lá em Efésios, que o marido, todo marido cuide da vossa esposa como Cristo cuidou da igreja. Então, assim, é os cuidados que nós temos que ter. No Evangelho, Jesus critica a hipocrisia dos fariseus que se preocupam com os ritos externos e não têm um coração mas têm um coração endurecido. Quantas vezes nós também fingimos estar bem, enquanto por dentro estamos quebrados? Deus não quer aparência, Ele quer o nosso coração. É essa frase que eu coloquei para nós aqui hoje. Deus não quer aparência, Ele quer o nosso coração. São João Maria Vianney, santo do confessionário, nos ensina que a verdadeira cura começa na alma. Hoje permite que Deus toque as suas feridas mais profundas. Deixe que Ele olhe nos olhos sussurre, filho, filha, eu te amo, eu te restauro. Então, querido irmão, coloca a mão no teu coração e diante desta frase, Deus não quer aparência, Ele quer o nosso coração. Primeiramente, nós vamos colocar a mão diante de todas as feridas, de todas as situações que têm tirado a paz do teu coração, que têm trazido a insatisfação, têm trazido agitações, turbulências, aquilo que tem tirado a tua paz. Sabe, irmãos, aquilo que tira a tua paz, que não promove a paz, que promove a confusão, espírito de confusão, espírito de situações adversas, tome cuidado. É um cego guiando outro cego. Aquilo que te orienta, querido irmão, a não viver a graça de amar a sua família. Aquilo que te orienta, irmão, de não viver a graça de servir a Deus com todo o teu coração, sem autopromover-se. Cuidado, é cego guiando outro cego. Tome cuidado, meu irmão, com aquilo que tem guiado o teu querer, o teu ser. Mas o Espírito Santo de Deus vem trazer para nós o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Aquilo que Deus nos orienta a caminhar com Ele, a viver o dia a dia, diante do teu coração, diante da tua família, diante da tua casa, diante dos nossos sacerdotes, que o Espírito Santo de Deus guie nossos passos. Todas as feridas que tem tirado a sua paz. Vai permitindo que o Espírito Santo de Deus vai agindo agora. Sabe, irmãos, vê assim um novelo tudo de linha tudo bagunçado, mas a paciência, a mansidão vai fazendo desenrolar tudo isso. E aí essa paciência, essa mansidão que Deus está colocando no coração de muitas pessoas hoje, o que tem tirado a tua paz talvez é a tua parte financeira, talvez o que tem tirado a tua paz é o teu relacionamento esposa e esposa. Talvez o que tem tirado a tua paz, meu irmão, é o teu servir dentro da igreja. Aquilo que tem, mas Deus vai colocando tudo na sua devida ordem. Acalme o teu coração, tenha mansidão e paciência, que com Deus Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Deixa Deus conduzir. Ele conduz. Sabe, irmãos? É o que eu estou vivendo muito hoje. Deus está me conduzindo. Porque quando eu faço o meu querer, o meu agir, o meu proceder, sou eu. Mas quando Deus vai colocando a mão dele, vai devagarzinho, mexendo, movendo, vai transformando a nossa vida, vai dizendo para nós o que nós temos que fazer. E eu tenho certeza, meu irmão, que a maior graça que nós temos diante da nossa vida, a maior graça que nós podemos deixar é nós sermos verdadeiros diante do amor. E isso começa dentro da nossa casa. Isso começa com a nossa família. Isso começa com o nosso agir. Eu não digo só para
Digo para todos os cristãos. Que adianta você anunciar algo, mas você viver outro? Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Que vai ter no dia do juízo, Deus vai chegar e vai falar assim. Ele vai falar, Senhor, eu pregava em teu nome, eu falava em teu nome. Ele vai falar, afasta de mim, servo mau. Não te conheço. Tem a palavra. Não lembro o versículo que diz isso. Mas tem essa palavra. É só procurar que você encontra. Afasta-te de mim, servo mau. Por quê, querido irmão? Não adianta a gente viver da aparência. Você dizer que é uma coisa, mas vive outra. Para os outros fora de casa, você é um santão. Mas para dentro da tua casa, você não dá o devido amor, não dá os devidos cuidados, o zelo. É aquilo que deve realmente existir. A temperança, fala que é um grande o agir do coração de todo católico apostólico romano. Temperança no teu falar, temperança no teu caminhar com Deus, temperança no teu caminhar na comunidade, temperança no teu trabalho, porque tudo em excesso não presta. A pessoa que coloca todo o seu agir também no trabalho e deixa Deus de lado, também não está certo. É o equilíbrio, a temperança. E é justamente isso que Deus colocou hoje no meu coração. Então procura sempre hoje, querido irmão, uma pregação que fala sobre a temperança, algo que orienta você diante da Igreja Católica. Nós temos vários ensinamentos. Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, as virtudes, né? A temperança é uma das virtudes. Também temos o Padre Christian. Eu costumo assistir esses vídeos que fala, que vai nos orientando devidamente, não um cego ganhando cego, mas os nossos pastores que Deus deixou para cuidar de nós, nos orientar. Que nós possamos ter discernimento. Tomemos cuidado, porque às vezes nós estamos deixando outros cegos, né, nos guiar. É só cuidar, se não foge dos ensinamentos do que a igreja, por isso que Cristo deixou a igreja. Por isso que Cristo deixou a igreja. Por isso que Cristo deixou os bispos, deixou os padres. Para que eles caminhem conforme o querer de Cristo. Às vezes você vai pedir orientação para uma pessoa que não caminha com Cristo, não caminha na tradição, no magistério e na palavra de Deus, está errado. Então que nós possamos viver a graça no nosso coração e deixar Deus nos orientar com devido agir. Vamos dar um exemplo. Eu estou com um problema muito sério, certo? Alguma coisa desorientada. Vou parar, vou refletir, vou conversar com Deus, vou deixar Deus me mostrar. Deixar Deus me orientar. E aí eu vou indo com pregações, com orientações, buscando o agir correto de Deus, o que Deus faz nesse momento, que Deus age com a tal situação. Então, assim, que Deus possa nos orientar sempre. E ser o nosso Senhor, deixando Ele conduzir, e nós caminhamos com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado